Olá, tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia para todos nós. Então, hoje a gente vai fazer uma aula que eu considero muito importante para todos os alunos, sobretudo de tarô, mas serve para os alunos de astrologia, serve para todos aqueles que trabalham online. Há muitos anos eu fui desafiada a trabalhar online, por várias razões, talvez por ter muitos amigos que foram para fora do país e essas pessoas acabaram indicando os meus trabalhos e eu acabei criando um certo sistema, uma certa organização para poder estar dando o meu atendimento igual ao que eu dou presencial para alguém, sobretudo no tarô. Eu considero que eu faço igual através dessa linda ferramenta que a gente tem na mão, que é o online, usando um celular. Acho que nunca usei nenhuma outra ferramenta que não fosse a do celular, então não me preocupei em ter nada muito elaborado. Claro que muitas vezes usei um tripézinho, depois fui aumentando para tripés maiores, para gadgets e ferramentinhas que você compra ali no mercado, que trabalha com informática, trabalha com elementos elétricos e eletrônicos, e você vai perguntando aqui e ali vai melhorando. Claro, você vai tornando a coisa melhor. Então hoje eu tenho um microfone de lapela, porque dá uma voz melhor, eu tenho como me comunicar melhor, ser melhor ouvida por vocês. Mas essa é a parte, digamos, mecânica, E isso a gente resolve com uma amiga que sabe de vídeo, com um colega que sabe de som, você vai resolvendo, vai indo atrás, você vai descobrindo. Mas o mais importante é como é que eu faço para fazer uma leitura de tarô, uma leitura com as cartas, grandes ou pequenas, como é que eu leio para a pessoa do outro lado? Como é que eu crio, primeiro, esse conforto de estar conversando com outra pessoa como se a gente estivesse na mesma sala, no mesmo universo, no mesmo mundo, e que naquele momento, durante aquela 1 hora e meia ou 2 horas, a gente está junto. E isso é bem importante. Para mim fica muito parecido com a questão do estar com alguém e não estar com alguém. Então eu marco uma hora, como eu marco qualquer hora que também existe no presencial. Naquela hora eu me ponho à disposição da pessoa, e durante toda a leitura eu vou fazer uma sincera conexão e exclusividade ao atendimento daquela pessoa. Eu me ponho à disposição daquela pessoa. Hoje a gente tem várias linguagens para explicar isso. No passado a gente não tinha. Então, no passado, eu aprendi que eu tinha que ver a pessoa em mim, como a pessoa teria que me receber nela também. Então, é um primeiro pensamento, é da onde eu começo a história do atendimento, porque na época a gente usava telefone de fio e eu atendia à distância. Me lembro muito bem que o primeiro desafio disso foi com um primo muito querido, numa cidade longe da minha, e ele precisando muito, e eu de telefone, com tudo que é difícil de segurar um telefone, acabei arranjando um suporte para o telefone, para eu poder abrir as cartas e não me atrapalhar. Mas antes de eu arranjar o suporte, eu punho o telefone na mesa e dizia: você está me ouvindo? Então fica aí me ouvindo que eu estou embaralhando e estou vendo as cartas. E aí eu fui criando sistemáticas, eu fui criando um meio de estar ligada cada vez mais com a pessoa que me procura. Então, normalmente, o baralho de tarô, ele é feito de 22 cartas. Então, se ele é feito de 22 cartas, uma das coisas que eu sempre uso com a pessoa no começo da leitura, eu quero ver como é que a pessoa está, eu quero saber um pouco dela. Então, eu digo para ela assim: olha, eu tenho 22 cartas na minha mão. Do número 1 ao número 22, qual você escolhe para representar, por exemplo, a sua cabeça e os seus pensamentos? E aí a pessoa, vamos assim dizer, que ela me diga 7, Fernanda. Então eu vou lá e vou fazer um movimento ou assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7ª carta é a que ela escolheu. E aí eu tenho que terminar a minha conversa, para todo mundo ficar mais ou menos do jeito que estava, porque antes, claro, eu embaralhei,
eu embaralhei pensando na pessoa, eu tô aqui me conectando, né? Então, assim, na sequência eu viro para ele e digo assim, eu tenho 21 cartas. De 1 a 21, o que você escolhe para representar o teu coração? Vamos supor que ela diga 2. Lá vou eu, né? Pego 1, 2, e aí eu digo para ela, eu tenho 1 a 20. Que número você diria que representa a tua vida material? E ela me diga, por exemplo, a última. Eu digo, tá bom, então eu pego a última aqui e eu tenho então uma organização feita ainda fechada. Então me sobraram de 22, né? Virou 21, virou 20, virou 19 e eu tenho então ainda 19 cartas comigo. Eu vou virar para essa pessoa sempre quando eu digo olá e a gente se conversa e marca a hora, eu peguei o nome dela, eu peguei o dia de nascimento dela, eu sempre pego algumas informações, na verdade só essas duas, não mais do que isso, para me conectar com a pessoa, para ter um nome para chamar e a gente ficar conectado. E aí eu realmente confiei durante todos esses anos e hoje 100% confio de que o que ela trouxe aqui vai fazer todo o sentido do mundo para ela. Então a leitura começa assim, né, com uma brincadeira de números, porque é uma forma de eu ter a participação da pessoa que está, do consulente, da pessoa que está vindo me procurar. Ela vai participar ativamente da leitura das cartas através desse jogo de números, né? Que eu tanto posso fazer como eu mostrei nesse primeiro exemplo. Vamos supor que você ache que assim é muito difícil. Então, depois de embaralhar as cartas, essas grandonas para embaralhar a gente só faz assim carinhosamente. Eu as uso sempre porque são fáceis de mostrar, né? Então é muito mais pelo tamanho, elas são bem didáticas nesse tamanho, que é o velho baralho do amor, não o novo. Né? Eu vou fazer o meu corte, eu vou fazer as minhas preleções em nome da pessoa que eu estou lendo. E aí vamos supor que eu viro para a pessoa e digo, olha, fulana ou fulano, eu tenho aqui um leque com 22 cartas, né? Na ordem normal que a gente, como pessoa do Ocidente, escreve. Então a gente escreve, né, daqui para cá, a gente arruma as coisas da esquerda para a direita. Então eu viro para essa pessoa e digo, olha, eu tenho 22 cartas. Me diga então que número entre 1 e 22 você escolhe para representar a sua cabeça. Também posso fazer o passado, presente e futuro. Então, de 1 a 22, que número você escolhe para representar o seu passado? Vamos supor que ela diga 8. Eu vou lá, 3, 6, 7, 8. Muito bem. De 1 a 21, que carta você escolhe para representar o seu presente? E a pessoa diga, bom, eu quero 11. 3, 6, 9, 10, 11. De 1 a 20, que carta você escolhe para falar do seu futuro? E a pessoa vai lá, vamos supor que ela me diga 18. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto, direitinho. E eu conto às vezes mesmo que eu fico muito alheia, né? Não é um lugar muito fácil você ficar lidando com essa parte numérica e com a sua percepção. Então eu conto naturalmente assim na frente da pessoa e aí eu vou virar as cartas, né? Em geral, diferente de como a gente tá, eu organizo toda a leitura no sentido de colocação do celular e tudo mais aqui bem do meu lado. Né? Tanto esquerdo quanto direito, tanto faz. Eu gosto de ter mais do lado esquerdo a pessoa e a pessoa não fica me olhando, porque na verdade eu sou só o tradutor da leitura do campo ou da vida dessa pessoa, do inconsciente coletivo e pessoal dessa pessoa naquele momento. Então eu até brinco com ela, olha, não é importante você ficar olhando para mim, eu gostaria que você olhasse para a mesa e tivesse uma conexão com as cartas e com o que eu estou fazendo. E eu vou traduzindo o que eu entendo das cartas conforme elas forem sendo abertas.
Então, na sequência, vamos supor, aqui a gente tem, né, uma história bem interessante. Então, como passado, e aí eu posso mostrar para a pessoa, né, olha, no passado, sai aqui a carta da Torre, dizendo que tudo aquilo que você viveu antes, ou que estava no seu momento do passado, o destino está tendo uma mudança drástica, está dando uma virada incrível, e as coisas estão mudando de um jeito que não vai dar para ser nada igual como era antes. Onde a Torre passa, significa que algo terminou mesmo, e a partir daí algo tem que começar. Então, recomeços com a Torre, depois que há uma tsunami, há um terremoto, há uma situação como nós estamos vivendo hoje, nada será como antes amanhã, né? Já diria a música do Milton Nascimento. Nós vamos ter que criar uma nova abordagem de mundo e de história. Isso é a Torre, nesse passado dessa pessoa hipotética, né? Dizendo que para trás nada ficou, tudo acabou, e que agora é uma nova etapa de novas dinâmicas e ainda um pouco lentas, como a carta da força, aonde vai ter todo um movimento de vem e vai, de dificuldade, de gangorra, ainda meio sem, mas com força de vontade, força de regenerar, de dar passos novos, e a justiça dizendo com cautela, tudo muito em ordem, um passo de cada vez, né, preocupando-se com as burocracias, as leis, as regras que vão se estabelecer para poder fazer tudo certo. Então pronto, acabei de fazer a primeira leitura, digamos assim, ou a leitura de abre alas, ou a leitura para a primeira conversa com o meu consulente. Essas então são as duas possibilidades, né, que é sempre convidar a pessoa a escolher um número entre 1 e 21, e 22, perdão, e dentro das 22 cartas você estabelecer o que é melhor para você. Se é fazer 1, 2, 3 e chegar ao número, que dá super certo, ou se é abrindo o leque e contando na frente da pessoa, que ela também é um jeito de ela participar mais ainda, né? Então contando com ela visivelmente quais são as cartas dos números que ela está escolhendo. Aí você vai me dizer do outro lado, puxa, mas eu não tenho carta desse tamanho, eu só estou usando para dar aula. As cartas normalmente são cartas assim, né? Elas são pequenas, são cartas meio que normais do tamanho de baralho, uma mais comprida, tem até menores, né? E é a mesma coisa, eu vou estar abrindo o leque das cartas para a pessoa poder olhar as 22 abertas e vou perguntar para ela do número 1 a 22, 1 a 21, 1 a 20. Eu posso fazer uma abertura de 3, eu posso fazer uma abertura de 5, eu posso fazer uma abertura de 7 números. De quantos números eu quiser e de quantas vezes eu perguntar à pessoa que número que ela escolhe para representar cada uma das partes do meu jogo, né? Então eu vou fazer um jogo, por exemplo, de 5 cartas, e aí eu peço para ela, tá, de 1 a 22, me escolhe um número para a primeira carta, ela fala 4, então eu vou lá e ponho 4, tá, um outro número, e ela diz, 7, aí eu pego outro número, aí ela diz, não, a última, tá bom, eu pego a última, não, a primeira, e aí eu vou pondo as 5 cartas na mesa. Né? Eu acho que nesse espaço vocês não conseguem acompanhar, mas eu faço a abertura de 5, tá? Com a mesma desenvoltura e posso voltar tudo para o lugar e fechar o baralho e abrir de novo, né? E a pessoa me falar o último número, 6, e aí eu vou lá e abro o jogo para ela, né? Então deixa eu até inverter aqui um pouquinho para vocês. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Vou abrir assim normal para mim, para depois eu me organizar. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse aqui, vamos trazer para cá, e essa turma aqui, ó. Então, o que eu tenho nesse jogo de 5, né, de novo, a torre na cabeça, né, deve ter alguma razão para saber o que está acontecendo. A torre está passeando pelo destino grande do mundo, então ela está clicando, linkando com todas as pessoas.
Então, falar da torre no mental, falar da torre no passado, sim, é tudo isso que está sendo movido coletivamente e que a gente vai lidando como dá. Como é uma situação hipotética, eu não estou pensando nem em mim nem em ninguém, fazer uma leitura é um pouco aleatório, né? Então perde um pouco o sentido. Mas aí eu vou estar lendo conforme a leitura de 5, aí ou depois a leitura de 6 ou de 7. Aí dependendo da abertura, eu vou estar fazendo essa mesma conversa com a pessoa, de ela estar escolhendo por número. Porque eu sei que aqui tem 22 cartas e é um número, digamos assim, pequeno, razoável para eu poder estar pedindo para a pessoa escolher numericamente. Mas aí chega um momento onde a leitura aumenta de tamanho e eu vou para 78, né? Eu quero trabalhar com um baralho inteiro. Na verdade eu faço isso já com as 22 também. Eu vou estar embaralhando, eu vou estar virando para a pessoa e dizendo, olha, nós vamos mudar de brincadeira agora. Nós vamos mudar de conversa. Agora eu preciso que você não mais me diga números, mas que você, por favor, entre em contato comigo, daí onde você está, se conecta com a minha mão, né? E no seu tempo e não no meu, você vai me dar um comando que se diz corta. Então a única coisa que você tem que falar para mim é corta. Quando você disser corta, eu vou cortar o baralho aonde a minha mão prender, é como eu vou cortar. Então a pessoa, vamos supor, diz lá, corta, cortei. Né? Olha, agora tem mais um baralho para você falar a mesma coisa para mim. E ela diz lá, corta, cortei. Cortado, eu vou usar o baralho que ficou de baixo para começar e depois eu nunca misturo, né? E aí eu vou abrindo as duas cartas cortadas. No caso, por exemplo, do grandão, das 78, eu às vezes peço para a pessoa me fazer mais corta. Então eu digo para ela, olha, a brincadeira vai aumentar agora. Eu vou pedir para você cortar 3 vezes. Então você vai me mandar cortar, corta 1, corta 2, corta 3. E a pessoa lá do outro lado vira para mim e diz, corta, corta, corta. E como cair, caiu. Tá? Eu não fico pensando, é no comando da pessoa, eu faço os cortes e vou fazer as leituras conforme eu tenho aqui, seria para a leitura de 12. Né? Então eu vou abrir as 12 casas astrológicas com o baralho grande, então mais elementos, vou precisar de mais cartas. Tá? Eu tenho outros baralhos, outros tipos de oráculo que eu uso, e eu costumo dizer que para leitura online, o grande segredo é eu estar profundamente conectada com a pessoa que está lá do outro lado, não importa se ela está na Austrália, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, no México, em São Paulo, Rio de Janeiro, não importa. Eu estou conectada com a pessoa, né, e com isso eu crio um laço que eu consigo entender entre o processo dos dois campos, há uma conexão, que é essa conexão de satélite, essa conexão que existe, que a gente já faz, e que conecta os dois campos e os dois universos, seja porque há um processo telepático, empata, os nomes que podem ser dados talvez sejam muitos ou nenhum. O importante é, ao longo dos 30 anos eu atendo à distância e tá tudo certo. Tá? Então, assim, o meu feedback de trabalho é muito bom com relação à leitura à distância. Minha segurança, hoje em dia, de ler online, de ler à distância, é muito tranquila, numa certeza muito grande de que o outro e eu estamos fazendo o trabalho direitinho, tá? Deixa eu ver se tem uma outra dica. Nos outros oráculos, por exemplo, quando sai da noção de 22 cartas dos arcanos maiores, 56 das menores ou 78 do total do tarô, e você resolva usar um outro oráculo, a única coisa que você precisa ter é o número de cartas que esse oráculo tem. Então, se é um oráculo de poucas cartas, você pode perguntar, olha, eu tenho 7 cartas aqui, de 1 a 7, quem você escolhe? E a pessoa vai dando o número, e com o número é bem legal e bem fácil, bem simples de trabalhar. Mas quando tem um baralho muito grande, como algumas das caixinhas que têm aparecido na Saraiva, Siciliano e tal, tem alguns oráculos muito legais na novidade de hoje, e aí eu uso a história do cortar. Né? Eu peço para a pessoa focalizar, prestar atenção na minha mão, né? E quando ela sentir que é a hora da minha mão
cortar o baralho, ela me manda cortar. E eu diria que o nível de acerto é alto, é grande, é bom e funciona maravilhosamente bem. Então assim, na nossa dica de hoje, né, fica essa aula de como trabalhar à distância. Eu termino também a leitura, como eu termino uma leitura normal. Que mais? E eu acho que essa dica é muito importante, né? Da gente estar junto com a pessoa, se conectar com a pessoa, de ter essa conexão, essa empatia, criar essa empatia durante toda a jogada e da pessoa poder, inclusive na hora de fazer pergunta de sim e não, que são as 22, né? Então, poxa, eu quero saber da minha proposta de emprego A, e eu digo, tá, um número de 1 a 22, e ela vai me dar um número, eu vou puxar a carta, vou dizer sim, vou dizer não, mais ou menos, é uma boa dica, não, é um bom trabalho, não, acho que tem problemas, vai depender do arcano que aparecer. Então na aula de hoje eu não estou falando dos arcanos, eu estou falando de como você pode efetivamente trabalhar à distância, fazendo uma leitura, usando as cartas do tarô, através ou de uma questão numérica, ou de uma questão de conexão com o corte. E a partir daí você desenvolver a sua melhor habilidade de leitura, de acordo com o seu conhecimento das cartas e com tranquilidade. Tá joia? Então fica aqui a dica. Até a próxima aula.